Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Daniel Furtado, e esse aqui é o UX Now. O UX Now é um canal de YouTube onde eu falo a respeito de design, de UX, de inspirações para você que trabalha com design ou quer trabalhar com design. E eu tenho feito nos últimos meses uma coleção de vídeos a respeito de um projeto magnífico, para usar palavras engraçadas, um projeto magnífico do X Collective, que é o Guia do Design, Start.Design. Então, como você começa a trabalhar com design, como você começa, de repente, a ter interesse por essa área. Esse guia é feito em vários capítulos, porque o próprio guia está desmontado em várias coleções de artigos. O conteúdo é em inglês, então o que eu tenho feito nos últimos meses é adaptar esse conteúdo para o português em formato de vídeo. Então, tem sido um trabalho muito legal, com o apoio do Fabrício, do Caio, também do Rafael Frota, para a gente traduzir e trazer esse conteúdo para você em português. Para quem ainda não me conhece, eu trabalho com design faz 25 anos e esses assuntos são assuntos que eu uso no meu dia a dia. Então, tanto dos vídeos que eu crio aqui, quanto no dia a dia do meu trabalho. Então, eu vou colocar sempre alguma opinião minha ali em cima, algum tempero ali em cima, ou um tempero, se você for mais francês, para a gente poder ter essa discussão trazida para os contextos do Brasil. Eu já fiz o 1, o 2, o 3 e o 4, esse é o 5º vídeo. Então, fica aquele pedido de toda pessoa que está aqui no YouTube, dá like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo com as pessoas que possam se interessar pelo tema. O tema dessa vez é arquitetura de informação, spoilers. Também se inscreva aqui no canal se você não é inscrito ou inscrita no canal, se inscreve por aqui. A gente tem vídeo sempre que dá, toda hora tem vídeo, mas é importante estar inscrito ou inscrita para poder receber as notificações que o YouTube não vai enviar de qualquer maneira. Então eu volto aqui de vez em quando para ver se tem algum vídeo novo. Como está funcionando a dinâmica desse conteúdo? Então a gente tem um conteúdo, deixa eu só compartilhar aqui a tela. A gente tem um conteúdo que é esse guia que está aqui, ó, o guia definitivo a respeito de design. Então, o super guia com todos os segredos que você precisa para ser um design unicórnio, na verdade, um guia para o design. Não é uma fórmula mágica, não é um 1, 2, 3 você é designer. É, na verdade, um conjunto de artigos e referências para você se informar mais a respeito de design. Como eu já comentei, eu já gravei a respeito de 4 outros vídeos. Por que o design? Porque o design é importante agora. Um overview, né, uma visão geral da nossa indústria. O design com D maiúsculo, né, a respeito da nossa disciplina, o design. E também a respeito de propósito e comunidade, como a comunidade de design é organizada. Então, o bate-papo de hoje é a respeito de arquitetura de informação, que está aqui então o capítulo 5. Depois vão ter os outros, sobre pesquisa com o usuário, forma e função, qual é o trabalho de um designer e qual é o seu caminho para frente nesse mundo mágico do design. Esse conteúdo aqui tem sido muito legal de fazer, com o apoio, né, do Fabrício, do Caio, do Rafa. Os vídeos têm em torno de 40 ou 50 minutos, então eu tento deixar eles com menos de 50 minutos. Então, um beijo para você que tem paciência de assistir 50 minutos de eu falando. Então, esse é o capítulo a respeito de arquitetura de informação. É um assunto que eu gosto muito. A maior parte das pessoas que eu conheço hoje, a maior parte não, grande parte das pessoas que eu conheço hoje que trabalham nesse mundo do UX tem background de arquitetura de informação. Então, a arquitetura de informação é uma das disciplinas raiz do nosso trabalho com o UX, então com o nosso trabalho de experiência do usuário e de usabilidade. Então, é meio que uma disciplina que trouxe essa discussão à tona. Ela era separada de você construir sites, por exemplo, então existia profissionais trabalhando com arquitetura de informação, enquanto tinham outros profissionais trabalhando com design. Essas coisas tiveram algumas misturebas, a gente vai falar nisso daqui a pouco, mas é tão importante a arquitetura de informação que o próprio símbolo aqui do xdesign.cc é um ursinho polar, que está aqui em cima. Ó. Se você olhar bem aqui em cima, tem um ursinho polar. Esse ursinho polar está ali porque a capa do livro Arquitetura de Informação para www, que é um livro referência da área de arquitetura de informação, um livro super legal de ler, inclusive, ele tem um urso polar na capa. Então, a gente até fala o livro do urso polar, porque todos os livros dessa editora colocam alguns animais na capa e esse calhou que tem um urso polar. Então, aí virou meio que o símbolo desse universo. Então, como sempre, o que eu vou fazer é ler o que está aqui, vou traduzir, como eu puder traduzir, vou trazer contexto para o que está aqui e falar um pouco dos links, referências que tem perdidos aqui também nesse conteúdo. Quando tiver algum conteúdo que tem a possibilidade da gente ler em português, eu vou falar dele. Se não tiver, eu vou tentar adaptar mais ou menos o que está aqui, trazendo uma visão geral disso. Então, a arquitetura de informação, as estruturas visíveis e invisíveis que organizam o nosso mundo,
desde o menu do site, o menu aqui, esse menuzinho aqui em cima, esse menu, desde o menu do site até como você encontra alguma coisa na sua loja favorita de tênis, até o caminho que a gente precisa para encontrar qual que é a verdade na internet. Tudo isso tem a ver com arquitetura de informação. Então, a arquitetura de informação é a ciência barra arte de organização do mundo que está à nossa volta. Então, do mundo que está à nossa volta. Sempre tem umas ilustrações super legais aqui. Então, quais são as diferentes maneiras que a gente pode organizar o mundo à nossa volta? Quais são as diferentes maneiras que a gente pode organizar o mundo à nossa volta? E essa é uma pergunta que é interessante, porque a gente organiza o mundo à nossa volta, nosso próprio mundo, de várias maneiras. Eu sou uma pessoa desorganizada. Então eu gosto de ter as coisas espalhadas aqui. Aqui não está aparecendo na minha mesa. Mas a minha mesa tem tudo quanto é badulac. Tem cada bonequinho de Lego, lapiseira, tem uma gaita. Tem um monte de coisa e eu organizo as coisas do jeito que faça sentido para mim. Então na minha mente faz sentido eu ter, por exemplo, os boletos que eu tenho para pagar numa gaveta que está aqui, o meu cartão de crédito numa outra gaveta aqui e o CEP da minha casa colado aqui, porque eu não sei ele de cor ainda. Então o jeito que a gente organiza o nosso mundo, ele é muito particular. Então, você organiza as coisas do seu jeito. Então, você talvez tenha uma gaveta de camisetas pretas e uma gaveta de camisetas brancas. Talvez você tenha uma gaveta só de camiseta, talvez você ponha tudo numa gaveta que tem todas as suas roupas. Então, cada um organiza e tem o direito de organizar as coisas da maneira que você quiser. Aí tem um momento na sua vida que você começa a conviver com outras pessoas. Né? A gente, no começo da nossa vida, convive com outras pessoas, depois a gente talvez fique sozinho ou sozinha, e depois a gente começa a conviver de novo e a gente tem que rever a nossa maneira de organizar as coisas em função de outras pessoas também. Então todo esse modelo, né, de organizar e desorganizar as coisas, ele é muito particular e é muito importante para que a gente possa encontrar as coisas. Como é que eu vou encontrar alguma coisa se está tudo bagunçado, né? Então como é que eu faço para trazer sentido para as bagunças? Então isso tudo, a gente vai falar disso, mas isso tudo tem a ver com a arquitetura de informação. Como sempre, tem alguns desenhos incríveis aqui da Michela Pitti, acho que é Pique, se fala. Sempre tem aqui um objetivo desse capítulo, dessa coleção aqui. Então, o objetivo desse daqui é entender a importância da organização, da priorização e da clareza quando a gente projeta um produto digital. A ênfase está sendo sempre em produtos digitais, mas a gente pode organizar as gôndolas do supermercado ou as camisetas dentro da nossa gaveta. Então, a gente vai usar princípios parecidos. Como, por exemplo, como é que eu organizo, como é que eu priorizo. Por exemplo, as camisetas que eu mais uso, eu ponho primeiro, ou é melhor pegar as camisetas que eu não uso e botar primeiro para ver se eu começo a usar elas, por exemplo. E como é que eu trago clareza para isso? É melhor pegar as camisetas e empilhar, ou Mary Kondo as camisetas e botar elas de lado para poder ver quais são as camisetas. Então, quando a gente desenha, né, projeta alguma coisa, a gente tem várias maneiras de organizar isso. Então, tem sempre algum parágrafo aqui que eu vou ler e dar uma traduzida para vocês. Como designer, você quer que as pessoas que estão usando o seu produto possam encontrar de maneira fácil o que elas estão procurando, o que elas precisam. Então, os arquitetos de informação são os profissionais responsáveis por categorizar o escopo da informação, que é cada vez maior. Então, o escopo da informação é maior. Como assim o escopo da informação é maior? Antes você tinha meia dúzia de discos na sua casa. Se você fosse uma pessoa que gosta muito de música, você talvez tivesse 100 discos. Se você fosse maníaco por música, talvez você tivesse 1000 discos na sua casa. Hoje você tem o Spotify e você tem 1 bilhão de músicas ali dentro. Então tem muito mais informação que precisa ser organizada do que a informação que precisava ser organizada 25 anos atrás, 20 anos atrás, 10 anos atrás. Então o mundo está inflado com cada vez mais e mais e mais informação. Em sites que agora são maiores, então você tem sites que têm milhares, milhões, sei lá, bilhões de páginas. Tem sites que criam páginas de maneira dinâmica, respondendo às perguntas dos usuários, páginas que nunca existiram são criadas de acordo com a tua pesquisa, por exemplo. Então, todas essas coisas fazem com que a gente tenha uma preocupação maior. E a gente tem que fazer isso de uma maneira que faça sentido para quem é o seu usuário. Então, que faça sentido para o utilizador do teu site. Então, a pessoa que utiliza o teu aplicativo tem que fazer sentido para aquela pessoa, como é que a informação é, e não para você. Então, às vezes, que é um designer ou dono de um website. Então, para você tem todo sentido como você organiza a tua empresa, você vai lá e coloca ela no site, mas para quem é de fora e não conhece tudo que acontece na sua empresa, por debaixo do pano às vezes, então às vezes aquilo não faz sentido. Então, nosso papel, ou o profissional que trabalha com arquitetura de informação, é responsável por categorizar esse universo, esse mundão de informação enorme. Não é toda empresa que tem um arquiteto de informação no seu time.
Não é toda empresa que tem, não é todo projeto que tem. Isso já era raro antes, e agora que essa profissão de arquiteto de informação foi mesclada com outras coisas, talvez tenha se tornado mais raro ainda. O que a gente percebe, porque cada vez mais a gente entra em sites que são confusos, ou a gente tenta fazer coisas que não tem muito sentido. Fala, nossa, não tem muito sentido isso. Por causa da carência da informação a respeito da arquitetura de informação. Mesmo que no seu time não tenha alguém que trabalha especificamente, um arquiteto de informação específico, é crucial para você que é designer pensar a respeito de arquitetura de informação conforme você vai criando um produto. É importante que você entenda de arquitetura de informação enquanto você está criando o produto. Daqui a pouco a gente vai falar disso. Mas é importante que você faça isso, porque senão você vai criar uma bagunça que dá mais trabalho de arrumar do que se você tivesse organizado isso desde o começo. Então, como você quer que as pessoas, por exemplo, naveguem no seu site ou no seu aplicativo? A partir da primeira página, a partir da última página, a partir de uma barra de busca, a partir do menu de navegação, a partir do mecanismo de busca que leve a pessoa direto para determinada página? Como você quer? Como que você imagina que isso vai acontecer? Como essas pessoas querem navegar? Então não é só como você quer, como as pessoas querem. Então como que a gente quer, como designer, projetar? Você quer uma história que a pessoa tenha que seguir os passos? Ou você quer criar um guia de design que a pessoa possa ir direto para o capítulo 7? Como você quer organizar? Como que vão ser os rótulos dentro dos seus menus? Então essa palavrinha aqui, label, é o rótulo. Como que é o nome que tem ali, o nominho que tem no teu menu? Então, como que a hierarquia e as relações vão acontecer para que as pessoas entendam as diferentes áreas do teu produto? Como a pessoa sabe que uma playlist é diferente de um disco, de um álbum? Como a pessoa sabe que um álbum é a mesma coisa que um disco? Eu, na minha geração, eu chamava de disco, então não de álbum. Então um disco, um álbum é a mesma coisa? Como que eu chamo uma playlist? Uma playlist é uma playlist? É uma coleção? Quando você fazia uma playlist em fita cassete, se você é dessa época, você fazia uma playlist para a pessoa? Você fazia um arranjo? O que você fazia? Então todas essas coisas são do universo da arquitetura de informação. Algumas coisas são simples. Algumas coisas são complicadas. Toda coisa no mundo é complexa. É diferente. Então, algumas coisas são simples, algumas coisas são complicadas, mas tudo é complexo. Então, essa é da autora Abby Covert, que é a autora do Como Trazer Sentido para a Bagunça. Daqui a pouco a gente vai falar disso. Que diferenças, a hora que a gente constrói uma interface, vão trazer impacto para as pessoas que estão ali trabalhando? Na verdade, não. Eu traduzi isso aqui errado. O jeito que a gente constrói a interface, ela pode refletir o jeito que a nossa organização é. Uma nova maneira de você estruturar. Deixa eu fazer um parênteses, tá? Para quem assistiu os outros vídeos, quando eu gravava os outros vídeos, eu estava muito mais perto dessa tela. E agora a minha tela está mais longe, então eu estou com mais dificuldade para ler isso daqui. Então, assim, isso chama veieira. Então, como eu estou velho, então eu não consigo ler tão fácil isso daqui, porque agora o negócio está longe. A minha mesa é maior agora, eu tinha uma mesa mais curta. Então esse monitor ficava perto. Então eu vou fazer uma coisa que a gente que é mais velho faz, nem todo usuário sabe fazer, que é dar um Ctrl+ aqui e aumentar o tamanho da tela para poder ler o negócio que está aqui. Parênteses. Isso é importante. Parênteses no parênteses, é uma chave, é um colchete praticamente. Isso é importante porque a acessibilidade ela pode ser circunstancial. Então eu, nessa circunstância, não consigo ler tão bem o que está ali. Porque o normal, quando eu vou gravar, quando eu estou trabalhando, é sentar para cá, mais perto do monitor. Então agora o monitor está mais longe, ó. Meu braço não chega ali, ó. Se eu tivesse com o celular, eu estou naquela distância ali, ó, com meu braço não chega. Então é por isso que eu estou com dificuldade para ler esse negócio aqui, tá, gente? Me desculpe, tá? Mas então fica aqui, fica a dica. Sempre confira o tamanho das coisas que você está fazendo. As mudanças que a gente faz numa interface podem impactar e refletir na organização que a gente trabalha. Tá vendo? Quando eu consigo ler, vai fluir bem melhor. Uma nova estrutura de conteúdo pode trazer mudanças para como uma empresa é estruturada, como os times são organizados, como que o suporte traz informação para o cliente, como que são os procedimentos internos. Então, a estrutura de uma empresa ela se reflete na estrutura de um site, como eu falei agora há pouco. E às vezes a gente tem que trocar como um site se estrutura, e a troca daquele site faz com que você tenha que trocar a empresa. Vou dar um exemplo disso.
Às vezes você pede uma pizza no seu aplicativo de comida. E quando você entra no chat para reclamar da pizza, o chat é de quem? O chat é do aplicativo de comida ou o chat é da pizzaria? Se o chat é da pizzaria, isso quer dizer que agora a pizzaria precisa ter uma pessoa encarregada em responder dúvidas no chat. Coisa que talvez ela não tivesse antes para responder pelo telefone. Será que a mesma pessoa que responde pelo telefone responde pelo chat? A pessoa que responde, se você tem um computador para você acessar, então todas essas coisas são correspondentes. Então uma coisa corresponde na outra e a outra corresponde na uma. As decisões que a gente faz também têm impacto na sociedade em si. As nossas comunidades estão no processo de mover algumas interações que a gente tinha no dia a dia, na vida real, para dentro de espaços que são digitais. Então, você sabe, tanto que você está assistindo isso no YouTube, você não está assistindo isso na vida real, você não está vendo eu falando agora do teu lado. Então, e pelo jeito que o YouTube coloca os títulos, coloca os nomes, as palavras-chave, isso influencia como você vê. Então, tudo isso influencia. Então, a gente está saindo de até uma pressa agora, né, do mundo, saindo, de repente, de uma sociedade que tinha essas aventuras em grupo para aventuras que são agora em espaços digitais. Como, por exemplo, serviços de telemedicina. Então, você pode agora chamar um médico, uma médica, e falar com essa médica direto por um aplicativo e explicar para ela, eu estou me sentindo bem, estou me sentindo mal. Por exemplo, você pode ter uma live dentro de um aplicativo. Eu posso fazer uma live dentro do Instagram. Eu posso fazer uma live dentro do LinkedIn. Eu posso fazer uma live daqui a pouco dentro do Excel. Você tem pesquisas que as pessoas fazem, né? O governo faz pesquisas online para, de repente, saber algumas coisas. A gente tem concertos virtuais. A gente pode ver uma live de um cantor sertanejo, ao vivo. E interagir com aquela pessoa, mandar dinheiro para a pessoa, por exemplo. Então, com tudo isso daí, o jeito que a gente organiza e providencia, né, dá acesso para a informação, fica mais crítico. Porque, de novo, antes a gente podia ir para uma loja de disco e perguntar para a pessoa que trabalha na loja de disco, chegou o disco novo do Nirvana? E a pessoa fala, não, chegou, não chegou. Hoje em dia você pergunta isso para o Google, você pergunta isso para a Amazon, você pergunta isso para outros lugares. Então, e a informação, tem mais informação, disco novo do Nirvana, o que é novo para a gente aqui no Brasil pode não ser novo para alguém que está na Inglaterra, por exemplo, e o mundo agora é mais conectado. Então isso é muito, muito doido. Como que a gente pode empoderar pessoas para que as pessoas naveguem nesses espaços digitais? Como que a gente empodera uma pessoa que não é da área digital, não é um designer digital? Como é que você empodera essa pessoa para que a pessoa possa acessar um serviço de telemedicina? Você pode estar falando de criar um serviço de telemedicina para uma pessoa que não está acostumada em nada com tecnologia. Como que você faz para fazer sentido isso para a pessoa? Você vai colocar um botão, faça upload da sua foto, para a pessoa pode não fazer o menor sentido o que quer dizer a palavra upload. Então, envie sua foto, talvez faça mais sentido. Envie. Será que faz sentido eu enviar a foto? Arraste a foto para cá, carregue a foto para cá. O que faz mais sentido para aquele público que está interagindo agora com a tua nova plataforma muito louca digital? Como que a gente pode, então, agora pensar nas interações de um para um e um para muitos que as pessoas podem ter? Então, eu posso estar falando para você, e quando eu estou fazendo um vídeo, que é um vídeo gravado aqui no YouTube, eu estou falando com você, é uma pessoa. A não ser que você esteja usando esse vídeo dentro de uma sala de aula e você seja um professor ou uma professora. Muito obrigado se você está fazendo isso. Que aí tem múltiplas pessoas assistindo. Mas se não, eu estou falando com você, uma pessoa. Quando eu estou fazendo, por exemplo, uma transmissão ao vivo, às vezes eu estou falando com 300 pessoas. Então é diferente. Eu estou falando com muitas pessoas. E agora eu estou falando com uma pessoa que é você. Então isso daí, como que a minha cabeça organiza a informação para eu poder falar com você ou com vocês que estão aí? É muito doido isso. É muito doido, aliás. É muito doido. Algumas decisões que podem parecer super práticas, podem ter super na cara, sabe, básicas, podem ter um impacto muito profundo no dia de alguém. Vou dar um exemplo besta de novo. Você organizar informações dentro de um software que a pessoa usa todo dia. Imagina aquele programa que você usa todo santo dia. Todo dia. O programa do seu trabalho. Você todo dia usa. Se a hora que alguém constrói o menu, a pessoa coloca depois de 2 links, 2 cliques, você chegar numa informação que você usa várias vezes por dia, se você somar a quantidade de vezes que você teve que dar uma voltinha extra para chegar naquilo lá, pode chegar a milhares de interações de aperta e vai. Por que isso não está um nível antes? Por que isso não está mais na mão?
E se ele tivesse mais na mão, que outra coisa que teria que estar mais escondida agora, já que a gente não está falando de espaços também que são finitos, apesar de uma tela ser infinita, ela tem espaço finito. Né? A parte simultânea de uma tela é finita. Então como que a gente faz? Né? Qualquer coisinha que a gente faz, por mais bobinha que seja, eu pegar um menu desse, igual esse daqui, ó, tem um menu, eu sei que é um menu, você que é designer sabe que é um menu. Muita gente pode achar que isso aqui é uma tomada. Mas é um menu, ó. Quando eu passo o mouse em cima, ele escreve menu. E tem um atalho agora aqui, descobri que se eu apertar M, ele vai abrir o menu. Vamos fazer? Ó, abriu o menu. Vou apertar M de novo para fechar. Ele abre e fecha, ó. Ele nem me ensinou que ele abre e fecha, mas eu já concluí aqui. Vida de designer. Então todas essas coisas são às vezes sutis, mas tem impacto muito grande na vida das pessoas que navegam no seu site. E deixa eu fazer até um adendo. E tem impacto muito grande nos modelos de negócio. Então quando você faz alguma coisa que tem 5 opções em vez de 4 opções, talvez você coloque pessoas em paradigmas de escolha e as pessoas não escolham mais ou não escolham certo aquilo e talvez elas deixem de comprar porque você botou muitas escolhas. Então, talvez alguém deixe de usar seu aplicativo porque tem muita escolha. Então, talvez alguém prefira usar o aplicativo do concorrente porque ali a coisa é mais fácil, a coisa é mais simples. Por exemplo, então as coisas têm impacto nas pessoas e nos negócios, tá? Não é um impacto somente nas pessoas. Que desenho bonito. Uma bagunça aqui e tem uma pessoa que parece que está se desmanchando aqui, se eu olhar. Vou voltar porque eu achei muito louco isso. Aqui tem uma pessoa, mas eu não sei você, mas eu vejo meio que uma pessoa aqui, um bracinho cruzado e uma pessoa que se desmanchou no mar aqui de informação. Será que era isso que queria dizer isso? Muito doido, hein? Nesse capítulo a gente vai passar por alguns princípios básicos, algumas definições básicas de arquitetura de informação, vai aprender como que isso tem afetado os produtos que a gente usa no decorrer da história e entender também como algumas táticas que a gente faz podem ser aplicadas para os produtos que a gente cria. Então, essa é a ideia desse capítulo. De novo, os capítulos desse guia são capítulos de referência, tem várias referências em vários lugares. Então, eu não vou ler todas as referências, mas eu vou dizer algumas coisas que tem aqui. Então, aqui tem algumas referências, lista de leituras, né? Leituras, o que a gente pode ler. Então, tem esse livro aqui com 7 passos, um processo de 7 passos para você criar alguma coisa que é mais entendível, como fazer alguma situação ser mais entendível. Sempre tem uma sugestão de, se você puder, pega esse livro dentro de uma biblioteca. Pega esse livro na biblioteca, você não precisa necessariamente comprar. Pega emprestado o livro com alguém. Aqui depois tem um guia completo de arquitetura de informação, desse site aqui, UX Boot. Vai falar essa palavra legal. Boot. Você aí que fala inglês direitinho, fala para mim como é que você fala isso. A diferença entre arquitetura de informação e sistemas de navegação, a informação e a arquitetura de informação, o panorama geral, como construir um fluxo de tarefa, qual o valor estratégico da arquitetura de informação, por que a arquitetura de informação importa para o X, um breve histórico, e aí, agora você quer trabalhar com arquitetura de informação? Você quer ser um arquiteto de informação? Aqui tem uma lista de leituras, como fazer alguém escolher de maneira mais fácil as coisas, como a arquitetura pode nos conectar e algumas coisas de reflexões. Daqui a pouco eu volto na reflexão, eu vou só pegar alguns desses links que eu já abri aqui. Então, desse livro, como trazer sentido para a bagunça. Então, é um livro a respeito de arquitetura de informação para todos. Então, um livro, não é um livro novo, tá? Como fazer sentido em qualquer bagunça é um guia para iniciantes na arquitetura de informação que vai te fornecer um framework e exercício. O framework é um conjunto de operações e exercícios para ajudar qualquer um a aprender a arrumar bagunça. Escrevi esse livro porque todo mundo tem uma bagunça na sua vida que precisa ser arrumada, precisa, né, trazer sentido para as nossas bagunças. Então, como eu sou uma arquiteta de informação, eu vejo tudo, às vezes, de maneira mais complexa. É a nossa fatalidade, né? A gente que é designer e trabalha com informação complicada, a gente tende a ver muitas complicações, às vezes, também. As pessoas, às vezes, têm uma visão mais simples das coisas, ou elas entendem que as coisas são mais simples, e, às vezes, a gente complica demais as coisas. Isso é muito verdade. Eu acredito que o mundo está passando por uma nova onda de entendimentos, e a gente tem que preparar essa informação para essa onda, né, de mais informação. Eu também acredito que o mundo está passando por complexidades. Eu acredito que a arquitetura de informação e suas teorias, né, são o recorte para a gente preparar
o mundo, né? Tudo para fazer mais sentido para essas mudanças todas. E, de novo, essa frase que estava ali antes, né? A arquitetura de informação é a maneira que a gente organiza as partes de alguma coisa para que elas façam sentido como um todo. Isso é muito, muito legal de pensar. Então, como é que as partes trazem sentido para o todo? Então, isso é muito, muito interessante. A gente está fazendo coisa para as outras pessoas, as decisões que a gente tem a respeito da linguagem, como eu dei agora há pouco o exemplo da palavra upload, a palavra enviar, enviar para a nuvem. O que quer dizer enviar para a nuvem? Alguma coisa. Então, tudo isso pode mudar, né, as coisas para as pessoas. Qual é a mensagem que eu quero passar? As coisas que a gente está tentando organizar podem ser coisas tanto analógicas quanto digitais, podem ser coisas que são usadas uma vez na vida, podem ser coisas que são feitas à mão ou coisas que são feitas por máquinas. Eu acredito que todas essas bagunças e todas as coisas compartilham uma não coisa, a informação. Então a informação está pertinente para todas as coisas. Então eu acho bonitinha essa não coisa. Eu defino bagunça da mesma maneira que o dicionário define bagunça. Uma situação onde as interações entre pessoas e informações são confusas ou cheias de dificuldade. Então, uma bagunça, vamos pensar mais uma tradução para isso daqui. Para mim é uma bagunça. Então, é uma desorganização, uma bagunça, uma treta. Como que a gente vai, né, organizar todo esse monte de bagunça que acontece por aí? Eu escrevi esse livro por causa disso, blá, 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 blá. Aí tem o livro para comprar, tem em inglês, japonês e espanhol, mas tem uma versão online do livro. Então existe a versão online que é essa daqui. Então é todo o conteúdo do livro para você ler online. Então lembra que está dizendo, antes falou que eram 7 passos. Ó, um processo de 7 passos. Então aqui tem os 7 passos. Primeiro passo, identificar a bagunça. Identificar a bagunça. As bagunças são feitas de informações e pessoas. Às vezes é difícil você trazer à tona ou iluminar a bagunça que a gente tem. Toda a arquitetura de informação está em volta da gente. As coisas mudam, às vezes, e às vezes a bagunça continua a mesma. As pessoas arquitetam a informação. Tudo é complexo, conhecimento é complexo, todas as coisas têm informação. Qual é a informação? Eu não vou ler todos, tá? O capítulo 2 deixe claro qual é a sua intenção. Qual é a sua intenção? Eu tenho um vídeo aqui no Xnal chamado o design é intencional. Então, qual é a intenção do seu design? Qual é a intenção? O design é a intenção. É a tradução da intenção, é trazer a intenção à tona. Então, qual é a intenção do teu aplicativo de pedir pizza? É pedir pizza ou fazer com que as pessoas não peçam pizza, não consigam ter pizza em casa? O que é bom? O que é bom está no olho de quem vê. Isso é muito importante, né? Você está fazendo as coisas para os usuários. Parecer bom versus ser bom. Para quem importa isso? Comece com o que. Porquê, desculpa, comece com o porquê. O que vem antes do como. O como varia pra caramba. As coisas são muito relacionadas, o porquê, o que e como. De novo, a linguagem é a matéria-prima dessa intenção, qual é, né, a linguagem que você escolhe. Vamos encarar a realidade. Quando a gente encara a realidade, a gente pode encontrar soluções. Então é importante a gente encarar a realidade. A realidade tem muitas intersecções, a realidade acontece através de vários canais e vários contextos. A realidade envolve muitos fatores, a realidade envolve muitos atores envolvidos naquilo ali. Olha, e fala que a arquitetura acontece antes do design. Aí é meio polêmico, né? Se não é antes, mas o design já não é arquitetura também, aí um pouquinho polêmico. Mantém as coisas enxutas. E aqui um monte de diagramas. Expanda a sua caixa de ferramentas, diagramas de blocos, diagramas de flow, gráficos de Gantt, diagramas com quadrantes, diagramas de Venn, que nós designers adoramos, com as 2 bolinhas no meio escrito X. Então, vários diagramas de cisne. Isso aqui eu quero até ver daqui a pouco. Cisne não, tô falando besteira. Swim Lane Diagram, eu nem sei o que é isso aqui. De raias, é isso. São raias. Swim Lane é raia.
Ó, palavra nova para mim, então. Não conhecia essa palavra, então é uma... Eu li errado, mas então, raiz. Escolha uma direção, como sair do porquê para o o quê, o que você está construindo, quais são os níveis que você está fazendo, blá, 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 blá. Medindo a distância. Tem uma distância entre o que é a realidade e a sua intenção, como que a gente põe lentes para a gente ver o mundo, indicadores comuns, etc, etc, etc. Uma baguncinha normal, né? um ruído. Use o nome do cachorro dos meus pais. A estrutura, como que as coisas são estruturadas. Eu trouxe um livro para falar um pouquinho disso. Como que a taxonomia, que as palavras que a gente escolhe, podem trazer uma hierarquia ou uma heteroarquia. Como que elas podem ser similares ou uma ser pai e filha da outra. A taxonomia pode ser sequencial. Os hipertextos, né, os links que a gente fez agora há pouco, eles são a ponte dessa taxonomia. Então esse aqui, por exemplo, fica vermelho para saber que eu vou clicar nesse hiperlink. E prepare-se para ajustar. Fazer ajustes é parte da realidade. A soma é maior do que a parte. A Gestalt, tá tudo aí. E aí, um monte dessas coisinhas muito legais. Ó, 2015. Já fez algum sentido? Eu estava falando de estrutura, então eu trouxe um livro interessante sobre isso. Eu vou trazer o vídeo aqui para mim, só um pouquinho. Um livro chamado Elementos da Experiência do Usuário. Vamos ver se aparece no foco. Elementos da Experiência do Usuário, que é de um autor maravilhoso chamado Jesse James Garrett. Então eu adoro. Ele fez esse livro em 2002 e nesse livro ele especifica um pouco mais um negócio que ele chama de planos da experiência. Então, planos da experiência, eu vou mostrar só a fotinha do plano da experiência, só para vocês terem ideia, isso aqui são os planos de experiência. Planos de experiência do Garrett, tá vendo? Ele tem vários planos e ele tem uma ligação entre o abstrato e o concreto. Então, ele diz que a gente está trabalhando, trazendo essa intenção à tona. Então, desde as camadas de estratégia, para quem é, por que existe, até o escopo, o que é que eu vou construir e toda a estruturação do que a gente faz. E as camadas intermediárias entre o que é concreto, o que as pessoas veem, e o que é a nossa intenção, então a nossa intenção e o concreto é a realidade, as camadas intermediárias são camadas de arquitetura de informação. Então ele traça duas camadas de arquitetura de informação, uma chamada de estrutura e outra chamada de esqueleto, que são camadas de arquitetura de informação que podem ser vistas como camadas, às vezes, até mescladas, dependendo de como você trabalha. Mas ele chama essas camadas, ele chama de planos, né? Então esses planos... Então ele tem um plano chamado plano da estrutura, que ele coloca dentro do plano da estrutura o design de interação e a arquitetura de informação, porque ele traça como se fossem duas coisas. Existe a arquitetura de informação, que no livro do Garrett ele impõe, que é o que trata portais e a web como um carregamento de informação. E ele trata o design de interação como quem cuida do software, que é a internet como microserviços que são conectados através de interações. Então, é um livro antigo, tem 20 anos praticamente. Então, o mundo talvez hoje seja mais misturado um pouquinho. O que é ser um portal de informação, ser um conjunto de informação e ser uma coisa interativa. Vou dar um exemplo. A gente usa a Amazon através de N filtros interativos para encontrar um produto que a gente quer. A Amazon ou qualquer outra loja. Então, tem elementos interativos que a gente pode administrar, por exemplo, filtros, barras de busca, menus de categorização, para encontrar trechos de informação, um CD do Nirvana, um disco dos Beatles, uma camiseta com o Kurt Cobain desenhado. Então, a gente tem essas coisas andando agora muito mais em conjunto do que uma divisão que poderia, e talvez até existisse, em 2002, em 2000, no ano 2000, gente, faz tempo pra caramba. Então, ele fala que você encontra requisitos, você coleciona e prioriza requisitos do que vai ser construído. Ele diz isso no plano de escopo. Tá? E depois você tem que... Como que você traz clareza para aqueles requisitos para que aquilo se torne um produto? Então, é o papel de outras pessoas tornar aquilo um produto. Então, ele vai lá e fala dessa camada de estruturação. Então, ele fala de modelos conceituais, que tem a ver com modelos mentais, de como a gente pensa que as coisas são. Como você pensa... Se você escrever Nirvana na Amazon, o que você pensa que vai acontecer? Você pensa que você vai encontrar CDs, pôsteres,
filmes, camisetas, chaveiros, uma parte do documentário que está dentro do Amazon Prime Video. O que você pensa? Um bonequinho Funko Pop do Kurt Cobain, eu tenho um. O que você pensa que você vai encontrar? Então, como é que o meu modelo diz? O meu modelo diz que se eu escrever no Ivana, ele vai me trazer uma página com resultados ou ele vai me trazer uma coisa? O que eu acho que vai acontecer? O que eu acho que vai acontecer? Então, tem aqui modelos. A gente tenta construir as coisas baseadas nos modelos para que as pessoas errem menos. As pessoas errem menos. Então, aí ele tem aqui vários modelos de organização da informação. Então, modelos, tá vendo? Vamos lá, funciona com hierarquias, modelos que não tem uma hierarquia tão lógica, modelos em matriz, que a informação anda para todos os lados, tem modelos orgânicos, modelos sequenciais de informação, por exemplo. Aí ele fala de princípios de organização, linguagens e metalinguagem, metadados, etc, etc, etc. Então, por exemplo, o nome do autor de uma coisa, a data de publicação do artigo, e ele cria também um vocabulário para a gente criar, para a gente estruturar coisas, que é esse vocabulário aqui. Você já deve ter visto em algum lugar, tem um vocabulário, tá vendo? De páginas, conjuntos de páginas, hierarquias, árvores de decisão, etc, etc, etc. Trouxe esse livro porque esse livro é muito importante para trazer clareza de novo para a informação. É um livro raro de encontrar, não tem em português, mas é um livro muito interessante. Deixa eu voltar aqui para o monitor. Alguns dos outros links que tinham lá tem esse guia completo para arquitetura de informação, o guia completo para iniciantes, né? O que é arquitetura de informação, metodologias comuns, nossas tarefas diárias, pessoas para a gente seguir, quais são as ferramentas que a gente vai usar, conferências, livros, etc, etc. Então, de novo, ó, metodologias comuns. A arquitetura de informação de agora, como a gente conhece agora, começou mais ou menos na década de 1970, quando a gente estava começando a ter sistemas utilizados por público mais geral. Tá? Então, ele deriva da biblioteconomia, de ciências cognitivas e da arquitetura. Então, aqui tem um monte de regrinhas, tá vendo? De organização, por exemplo, de uma biblioteca. As ciências de biblioteconomia, então a organização das ciências de psicologia, da psicologia da mente, né? E a arquitetura. Então, o que a gente faz? A gente faz... Aí você não é agora um negócio legal, por que a arquitetura de informação é meio que... mas não é a mesma coisa que o X, isso não, amiguinhos? Então, a pesquisa com usuários e a análise é uma das tarefas entregáveis da arquitetura de informação. Pesquisa com o usuário e análise. Por quê? Porque eu tenho que pesquisar como os modelos das pessoas são para eu poder organizar as coisas de acordo com os modelos das pessoas, e não de acordo com como eu acho. Não é tudo em ordem alfabética, né, gente? A gente pode criar sistemas de navegação e sistemas hierárquicos. A gente pode criar wireframes. Olha que legal. Nossa, mas eu faço tudo isso no meu dia a dia como designer. Eu crio sistemas de navegação, hierarquia, wireframes, sistemas de rotulagem, taxonomia, o que as coisas são, como as coisas se agrupam, modelo dados, faço modelo de dados e algumas pessoas que você pode seguir. Então, olha que coincidência. A autora daquele livro, como fazer sentido para as bagunças, algumas outras pessoas que eu, sinceramente, eu não conheço e não sigo, deixa eu ver quem mais. O Jesse James Garrett, do Elementos da Experiência do Usuário, o Rosenfeld, vocês devem conhecer porque tem também a Rosenfeld Media, o Peter Morville. Vocês vão ver que o cofundador do Instituto de Arquitetura de Informação e o Peter Morville também um dos, né, do livro Arquitetura de Informação no Mundo, que é o Polar Bear, o livro do urso polar. Ele tem esse também interconectado. Algumas ferramentas que a gente pode usar, OmniGraffle, Axure, para falar o nome, se você achar bonito isso aqui, Mind Manager, XMind, isso tudo para fazer mapas mentais, fazer aqueles mapas, e etc. Eu uso o Figma para fazer wireframes, por exemplo, e organizar post-its virtuais no Figma, por exemplo. Alguns lugares que você pode encontrar, então, tanto grupos quanto eventos, etc. Aqui vários eventos, eu não sei de quando é essa postagem. Eu vi que era 2015, então eu não sei se essas coisas têm sentido hoje, esses eventos. Alguns livros,
alguns livros, tá vendo? Ó, o livro do Spolar, que tá aqui. Então, do Rosenfeld e do Morville. Então, é muito legal. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Aqui também um artigo do Smash Magazine, que é muito legal, adoro o Smash Magazine. Esse aqui é mais novo, tá vendo? Julho de 2020. The Big Picture, panorama geral. Então, por que é importante a arquitetura de informação? Por que é importante para o usuário? Ó, diminui a sobrecarga cognitiva. Sobrecarga cognitiva, eu tenho que pensar menos, eu tenho que estressar menos o meu cérebro. Ele acelera o meu processo de encontrar coisas, as coisas certas, né? Eu posso usar a arquitetura de informação para fazer com que os usuários foquem nas tarefas que eles têm para fazer, em vez de botar um monte de coisinha assim, tipo isso aqui, ó. Ei, clica aqui. Ah, tá bom, ok. Isso aqui tava tirando meu foco. Aí eu cliquei e saiu. É mais fácil analisar e entender a informação quando você pensa no contexto. As pessoas estão vendo no celular, as pessoas estão vendo na farmácia direto, as pessoas estão vendo isso enquanto assistem Big Brother. Qual o contexto para encontrar a informação? E também reduz a frustração e, como consequência disso, também reduz o contato com o suporte. Então é muito legal ter ali para vender o peixe da arquitetura de informação. Então tem ali um monte de coisa. Alguns exemplos. Usar um wizard, um assistente na hora de você encontrar alguma coisa. Deixar informações mais simples para que a pessoa encontre uma maneira certa de navegar. Então tem aqui um monte de portais e dicas e um monte de coisa. Mais, eu quis trazer um conteúdo em português, que eu vou colocar o link direto aqui nesse vídeo, na descrição desse vídeo. Que é um link de um grande amigo, pessoa maravilhosa, colega como professor em pós-graduação, que é o Flávio Santana. Eu amo o Flávio. Flávio, um beijo para você, um beijo para a Costelinha. Que é um texto dele, que é de conteúdos que ele usa em aula de arquitetura de informação e o seu propósito. Então, o Flávio como eu disse, ele é um professor, ele é muito legal. E então ele colocou tudo bem pesquisadinho, mastigado, olha o tamanho dessa barra de rolagem aqui, tá? Então tem um monte de coisa. Se a gente voltar no passado, a gente vai encontrar que o TAM foi criado pelo Wurman em 76. A informação deve ser acessível, linkado pelo Bruno. Eu amo o Bruno também, saudade do Bruno. O Bruno colocou um artigo esses dias sobre uso de aplicativos bancários. Então a arquitetura de informação é tornar o complexo claro. E que pessoa simpática, né? Que pessoa simpática. Uma linha do tempo da arquitetura de informação. Em 64 tem um artigo, em 70 sempre o Park fazendo coisas. A Park, né? Os laboratórios da Park, que inventaram desde o mouse até as janelas do Windows. Então um monte de coisa. Tem aqui uma linha do tempo. O livro Arquitetura de Informação para www, que é o livro do Spolar, que é de 98, o livro do Spolar. Tem várias edições, tá? Então tem edições mais modernas um pouquinho. Esse eu não li. Everywhere, The Dawning Age of Ubiquitous Computing. Então, o nascimento dessa era da computação ubíqua. Põe no bingo de vocês aí. Ubíquo. Sabe o que é ubíquo? Ubíquo é que está em tudo. Então, a computação que está em tudo. Então, está aqui alguns livros, uma linha do tempo, as gerações de arquitetura de informação, primeira geração, segunda geração, terceira geração, a ecologia da informação. Esse é um diagrama de Venn, que você já deve ter visto várias vezes por aí, que tem usuários, contextos e conteúdo. Então, certos usuários, estimulados pelo seu contexto, querem consumir certos conteúdos. Então, usuários que estão com fome usam o aplicativo para pedir pizza. Usuários que estão com fome e não podem comer glúten usam o aplicativo para pedir outras coisas. Por exemplo, então tem contextos e o que eles consomem é o conteúdo. E eu já vi esse mesmo diagrama com a palavra UX aqui no meio. Então tem um curso da Treehouse, muito legal, que é a mesma coisa, só que tem um X escrito no meio. Então os usuários são os utilizadores da informação e a gente pesquisa, define, cria personas, faz etnografia, ou seja, faz estudos das pessoas dentro dos seus ambientes, a gente analisa as tarefas, faz teste de usabilidade. Tudo que eu faço com o X está aqui? Então. O contexto, então, quais são as políticas, culturas, objetivos, tudo que está acontecendo, objetivos de negócio, objetivos das pessoas também ali, tá? Então, quais são os conteúdos, o que as pessoas consomem, planilhas, metadados, dados, um filme, um jogo de videogame, o que as pessoas consomem,
A arquitetura de informação como fator de UX. Isso aqui é inclusive uma frase do Rosenfeld, que a encontrabilidade ela precede a usabilidade. Ou seja, você tem que encontrar as coisas antes de poder usar. Então, se você não encontra, como é que você vai usar? Como é que você vai ler um livro que você não consegue encontrar? Como é que você assiste um filme que você não consegue achar no catálogo do Netflix? Você precisa achar ele antes de poder assistir e dar like ou não dar like. Então, ela tem o objetivo de influenciar positivamente a experiência do usuário. Então, top highlight, várias pessoas deram esse highlight. Aqui tem um dos artefatos que a gente pode criar, um mapa, né? De novo, o Rosenfeld moveu no livro do Panda, do urso polar, não é Panda, urso polar. Então a gente faz sistemas de organização, como que as coisas são organizadas, são páginas que dentro tem outras páginas, rotulagem, essas páginas têm nomes ali, chama página, tem um nome chamado Quem Somos, como é a rotulagem, como é que eu navego nessas páginas? Tem um menu, não tem? É uma busca? Tem uma categorização? Tem uma hierarquia explícita? É uma sequência? Por exemplo, você pode entrar no terceiro passo do carrinho de compra da Amazon sem passar pelo passo 1 e 2? Não pode. É sequencial aquilo. Mas você pode encontrar um sapato na Amazon usando vários caminhos, não pode? Pode. Então ali é organizado de um jeito, depois se organiza de outro jeito. Isso é interessante. Sistema de busca. Como que eu encontro um tênis dentro da Amazon? Ou Kurt Cobain, por exemplo. Como que é categorizado? Tênis faz parte de roupa ou faz parte de esporte? O esporte faz parte de roupa? Roupa faz parte de esporte? O tênis do Kurt Cobain existe? O tênis do Kurt Cobain faz parte de música? Como é que essas coisas se organizam? Vocês lembram da taxonomia? Porque vocês estudaram isso com o Linneu, que fazia aqueles sistemas de o reino animal, o reino das plantas, os cetáceos, os crustáceos, os quirópteros. Já que o morcego voa, ele é ave. Não, mas ele tem leite. E dá leite, o filhotinho tem mama. Então ele é mamífero. Tá, então sistemas. Vocês lembram disso, né? Eu adorava essas coisas, eu adorava esses negócios. É muito legal, eu devia ter vindo com a minha camisa. Eu tenho uma camiseta, devia ter vindo, eu tô sempre aqui, mas devia ter vindo com a minha camiseta com os dinossauros. Então, para concluir algumas coisas, de novo, que a gente pode criar aqui com uma pirâmide, coisas que a gente pode criar na base da pirâmide, até a parte da interface, que tem a ver também um pouco com os planos do Garrett. Então é isso, eu vou deixar linkado isso daqui. Vamos aplaudir? Eu já aplaudi, mas vamos aplaudir de novo, ó. Aplaudir mais um monte. Então vamos aplaudir isso daí e é muito legal. Deixa eu voltar aqui a câmera. Quando você pensa que o mundo ele vai ficando cada vez mais complicado e que então a gente precisa ser mais sistemático e mais profundo na hora de entender a informação, fica claro o porquê que muitas coisas não fazem o menor sentido. Não fazem o menor sentido. Então, às vezes, você vai para um outro país. Eu não sei quem já teve o privilégio de ir para outro país. Eu já fui para outros países. E quando você chega em outro país, mesmo que fale uma língua muito parecida com a sua, ou mesmo que seja idêntica, eu já tive o prazer de ir para Portugal. Então, eu e a Flávia, minha noiva, a gente ficou mais de um mês em Portugal. E quando a gente chegou na cidade de Lisboa. E as pessoas em Lisboa falam português. É um português peculiar, diferente do nosso português? Mas falam português, as coisas estão escritas em português. E eu não conseguia pegar um metrô lá, que ela chama metro. Então você de Portugal, um beijo, eu adoro Portugal. Mas a gente não conseguia nem pegar um metrô, porque não fazia o mesmo sentido para mim do que fazia pegar um metrô na cidade de São Paulo. Então, você compra um ticket na cidade de São Paulo e você pode andar com aquele ticket, um passadinho de vai e volta. Eu vou, depois compro outro para voltar, eu entro no metrô e tal. Lá tinha coisas do tipo, você tem que ter um cartão e dependendo do cartão você pode ir até tal lugar ou até tal outro lugar. Então você tinha zonas que você podia ir, aquilo era uma zona na minha cabeça. Então a gente ficava morrendo de medo, mesmo de uma coisa que parecia tão boba, quanto andar de metrô. Então a gente não entendia. E a gente levou dias para começar a entender como era a informação, para quem eu pergunto, onde eu compro um passe. Então, eu moro na cidade de Campinas. E uma vez meu pai veio para cá, meu pai mora no litoral do estado de São Paulo, numa cidade chamada Ubatuba. Uma vez meu pai veio para cá e ele quis pegar um ônibus para vir até minha casa. E aí ele não podia pegar o ônibus, porque para poder pegar o ônibus ele tinha que ter um passe, que ele tinha que colocar crédito naquele passe. E ele não tinha o passe, ele era de outra cidade. Então ele não conseguia acessar o ônibus. Então meu pai, no contexto de pessoa que veio de outro lugar, e era numa rodoviária, e na rodoviária ele não encontrava onde comprar o tal do passe. Não vende o passe na rodoviária. E fala, mas e as pessoas que chegam na rodoviária? Então tudo isso são problemas da informação. Como que você faz? Então eu queria que você pensasse que uma pessoa que não conhece seu site, que não conhece seu sistema,
ele é um estrangeiro. E aquele estrangeiro pode não compreender o que está lá. Então, como que você ajuda alguém a compreender uma linguagem que não é a linguagem daquela pessoa? Então, e pode ser um estrangeiro porque ele pede pizza no seu aplicativo uma vez por mês, e cada vez que ele entra no seu aplicativo tem um update, e seu aplicativo é outro. E agora seu usuário continua sendo para sempre um estrangeiro. Então, como que você lida com isso? Como que você lida? Como que você interpreta o que é a cabeça das pessoas para poder construir as coisas? Você deixa pistas, migalhas no caminho para que a pessoa encontre alguma coisa? A gente chama isso de rastro de informação. Você deixa um pequeno rastro para que a pessoa fareje a informação? Como que ela vai encontrar a informação? O que faz mais sentido para aquela pessoa? Então, a gente, por exemplo, segue as pessoas. As pessoas estão fazendo esse caminho para ir para o metrô. Eu vou seguir essas pessoas. E você segue as pessoas e descobre lá dentro todas aquelas pessoas têm um passo e você não. E você seguiu elas no caminho errado. Então, como que você interpreta isso no mundo? São discussões super profundas e que fazem parte da construção de melhores experiências para os outros. Então, é importantíssimo, a gente não pode esquecer que existe essa disciplina. Não se pode esquecer que existe arquitetura de informação. Você não pode simplesmente abstrair e achar, não, eu não preciso mais, porque agora eu sou o X. Então, não, o X de novo, o Dan Willis criou um termo chamado disciplina guarda-chuva, o X-Umbrella. Então, é um guarda-chuva de várias disciplinas. Uma dessas é a arquitetura de informação. Então, a gente tanto é consumidor, quanto a gente reconstrói a arquitetura de informação com as novidades do mundo, com a inteligência artificial, com você falar com uma interface, etc. Todas essas coisas são mapeáveis via arquitetura de informação, então a gente não pode esquecer da arquitetura de informação nunca, nunca, nunca. Então, 50 minutos de vídeo, Fabrício Teixeira. Muito obrigado por você ter ficado até aqui assistindo esse vídeo. Espero, senhor Fabrício, e todo mundo que está aí. O Fabrício é quem manda aqui nesse negócio. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deem like no vídeo, comenta se você já tinha estudado arquitetura de informação, se você gostou do assunto. Aqui no XNow tem outros vídeos de arquitetura de informação. São muito mais simples do que esse, são menorzinhos. A informação é mais enxugadinha, mais enxuta, mas espero que vocês tenham gostado desse que eu falei pra caramba. É isso, muitíssimo obrigado e vejo vocês no próximo vídeo, que é a respeito de conversar com os usuários. Espero que vocês tenham gostado e tchau!